Olá, estamos iniciando mais um programa Vida Cristã em Debate. O seu programa de debates, entrevistas e reflexões. O programa do dia a dia do cristão. E compondo a bancada, hoje tem ao meu lado o pastor Fernando, da comunidade cristã Vida na Palavra, o pastor Ricardo, da comunidade Casarão de Atiba, e o pastor Leandro, da Igreja Tempo de Esperança. E hoje nós vamos falar sobre gratidão e ingratidão. Pastor Fernando, quais as consequências da ingratidão na vida de uma pessoa? Muito bem, antes de mais nada eu quero cumprimentar os nossos amigos telespectadores e que a graça de Cristo esteja no coração de cada um. Eu creio que a gratidão, Júnior, é uma das qualidades mais importantes na vida do ser humano, em reconhecimento do benefício que outrem faz por ele, né? Só que o oposto também é verdadeiro. Assim como a gratidão ela é um benfazejo na vida, a ingratidão também pode trazer danos na vida do ser humano. Porque a gente percebe que essa é uma via de mão dupla, né? Você é aquele negócio, você dá e recebe. A vida em comum, a vida comunitária, é uma vida de compartilhamento. Então a gente compartilha da gratidão, quando a gente reconhece o bem que a gente alcançou através do outro, mas em contrapartida a gente também sofre quando percebe que a ingratidão também nos faz sofrer, nos faz trazer ressentimentos. E isto faz parte da vida, a sociedade ela convive com isso, com gratidão, com ingratidão, com alegria, com dor. Este é um tema interessante porque abrange as áreas da vida do ser humano. O ser humano, o homem por ser um ser social, ele convive com essa situação. Diariamente. Diariamente, isso é o revés da vida. A gratidão, eu volto a dizer, é a consequência do bem-fazer. Eu recebo, enfim, eu sou beneficiado pela ajuda do pastor Leandro, pela ajuda do pastor Ricardo. E eu reconhecendo isso, traz uma alegria, não somente a mim que recebi, a eles também, que me ajudaram, que também passam a ser parte dessa situação sintomática, né? De alegria, de prazer. Mas, como eu disse, o oposto também é verdadeiro. De repente, eu posso, ao invés de compartilhar da minha satisfação, do meu desejo ardente de compartilhar o bem, eu posso até mesmo fazer o mal. Isso acontece constantemente conosco. A gente paga, muitas vezes, é o chamado pagar o mal, o bem com o mal. Isso pode acontecer e é um tema realmente interessante. Ok. Pastor Ricardo, uma pessoa ingrata, ela sofre também? Olha, a Bíblia diz que eu devo fazer para os outros o que eu gostaria que fizesse para mim. E eu acredito muito que a gratidão, ela abre portas, como a ingratidão também as fecha. Jesus, num certo momento, ele curou 10 leprosos e a Bíblia diz que só um voltou para agradecer e isso chamou a atenção de Cristo. Ele falou, cadê os outros 9? E você percebe, se Cristo se preocupou com isso, a Bíblia também fala no livro de Timóteo, na carta a Timóteo, que um dos sinais das pessoas nos últimos tempos seriam as pessoas ingratas. E o que você percebe hoje na nossa sociedade é uma ingratidão tamanha. As pessoas, né, nós como pastores, que muitas vezes estamos à frente de igreja, nós sofremos isso muito, muito, muito como pastores de igreja. Porque muitas vezes todo aquele que serve alguém, seja ele pastor, seja ele padre, seja ele médico, seja ele pai, mãe, né, todo aquele que serve alguém, ele tem uma história de ingratidão. Mas a ingratidão é muito prejudicial a quem é ingrato. Porque da mesma forma que eu falei, a ingratidão fecha portas. E infelizmente o ingrato ele vai perdendo, né, oportunidades. Ele vai perdendo a oportunidade de ser abençoado, de ir além. Às vezes se ele fecha portas para ele mesmo. No trabalho, às vezes, na prática, como que seria isso? No trabalho ele não é grato, ele não sabe agradecer. Ele, né, vou dar um exemplo, ele acha que o patrão tem toda a obrigação do mundo para fazer por ele. Né? E ele acha que ele não tem necessidade de agradecer. Eu não estou dizendo que todo empregado tem que ir lá na sala do patrão agradecer todo dia pelo serviço. Mas a gratidão não é manifesta só em palavras. A gratidão, na verdade, nos fala de uma atitude.
E quando a pessoa tem essa atitude grata no dia a dia, ela vai ter as portas abertas, às vezes na empresa, ou seja, onde ela estiver. Então eu creio que é um tema muito interessante. Eu louvo a Deus por nós estarmos falando um pouco disso hoje. Ok. Pastor Leandro, mesmo o seu parecer sobre uma pessoa ingrata? Boa noite a todos que nos assistem, boa noite pastores, Júnior. É interessante nós observarmos, Júnior, que nós estamos falando sobre a ingratidão, trazendo também uma alusão à gratidão. A ingratidão, na verdade, o que ela é? Ela, na verdade, ela é a ausência de um reconhecimento de um bem que lhe foi feito ou lhe oferecido. Essa é a característica da ingratidão. E o pastor Ricardo frisou muito bem, né, em relação à passagem que Jesus fala lá, registrado em Lucas 17, quando haviam 10 homens precisando de um favor, 10 leprosos, gritavam. Mas quando alcançaram a cura, nós vamos ver que apenas aquele que voltou para agradecer continuava ainda falando, os demais se calaram, né? Então, infelizmente, as pessoas hoje têm dificuldade de, seja com palavras ou com gestos, de demonstrar, né, a sua gratidão ao favor que lhe foi oferecido. Então tem muitas pessoas que estão sofrendo em casa, né, ou foram vítimas de ingratidão, né, que eu tenho certeza que vão se identificar com essa programação. E as consequências nós vamos ver no decorrer do programa, porque a primeira característica que nós observamos desse texto, que Jesus fala, é que esses 9 não foram observados por Jesus. Esse 1 voltou, foi elogiado. E então eu creio que a pessoa grata, ela é reconhecida não só socialmente, mas principalmente ela tem um reconhecimento muito maior da parte de Deus. Ok. Pastor Ricardo, por que as pessoas têm uma tendência a serem ingratas? Mas eu vou pedir para você me responder no próximo bloco. Ótimo. Voltamos daqui a pouquinho, pessoal.